Como criar um OC? Oi, prazer, me chamo Mirella e recentemente batemos 35 mil inscritos no YouTube. Muito obrigada. Nisso, eu coloquei na comunidade para vocês escolherem entre 4 opções e a mais votada foi como criar um OC. Primeiramente, OC vem de Original Character, ou personagem original, que é um personagem criado originalmente por você. Antes de criar um personagem, você tem que ter em mente o porquê ele existe. Pode ser para um livro, para te representar em um canal, entre muitas coisas. Mas em primeiro de tudo, você tem que ter em mente a aparência do seu personagem. Um exemplo disso é a minha OC Violet, que me representa aqui no canal. Antes dela existir, eu tinha em mente que a cor predominante dela seria roxa, ela teria campo de força magnético como poder e a personalidade dela seria semelhante à minha. Tanto que eu refiz o design da Violet várias vezes. Ela teve sua primeira versão, depois a segunda e por fim o último design, o oficial. Outra personagem criada por mim recentemente foi a Michelle, essa personagem que está aparecendo aí na tela. Antes de criar ela, eu tinha várias coisas em mente, que ela seria negra, que ela teria cabelo cacheado cobrindo os olhos, que ela seria assassina e que ela tivesse a personalidade misteriosa. O nome também afeta um pouco no personagem. Por exemplo, antes a Michelle tinha o sobrenome Kuroba, mas eu achei que não combinava, então eu mudei para Noixed. Mas também, se formos comparar a Michelle Kuroba com a Michelle Noixed, dá pra ver que ela foi de água para vinho. Voltando ao assunto principal, um OC que eu quero criar que é perfeito para esse vídeo, pois como a Michelle é assassina, claro que ela teria um parceiro de equipe. E aí que entra o foco de criar um OC. O objetivo desse OC é ser assassino e parceiro da Michelle. E depois de tanto bater cabeça, eu cheguei a uma conclusão de que ele seria um palhaço. Mas por quê? Bom, se a Michelle é misteriosa, fria, calma, mortal, o parceiro dela seria o contrário. Tipo um palhaço assassino sarcástico que faz piada com qualquer coisa, mas ainda mantendo o ar misterioso. Outra coisa que entra nesse meio é a linguagem das formas geométricas, já que o círculo transmite pureza ou inocência, o quadrado transmite força ou firmeza e o triângulo transmite poder ou instabilidade, ligado principalmente a vilões. Depois de rodar o Pinterest, eu achei essa chuva de referências e cheguei a uma ideia. Ele seria aquele tipo de assassino que comete tais crimes sem se importar com as consequências. Estou falando sobre a criação desse OC principalmente para inspirar vocês e meio que montar um mapa mais fácil de onde você pode começar a criar seu personagem. Pois não adianta ele ter roupa bonita mas não ter personalidade. Além de que ele usaria máscara e também eu encontrei essa referência perfeita de cabelo que simplesmente chamou a minha atenção. Claro que devemos focar no passado do personagem, pois o passado pode afetar a personalidade dele, mas por enquanto esse não é o nosso foco. Rolando o Pinterest, eu também encontrei essa referência que quando eu bati o olho, me veio uma ideia de poder perfeita para ele. Já que ele é um palhaço, é óbvio que ele teria relações com cartas de baralho ou esse tipo de coisa. Meio que a arma que ele vai usar vai ser retirada de dentro de uma carta. Um exemplo disso é o anime Rincart, que eu falei o nome errado, eu tenho certeza. Em que a arma dos personagens emerge de uma carta de baralho. A única diferença é que do meu personagem pode ser múltiplos objetos diferentes, não apenas um. Outro foco é que ninguém é perfeito. Então, esse personagem vai ter seus defeitos e fraquezas. Por conta dele ser um palhaço e assassino, ele vai amar muito receber atenção, mas muito mesmo. E ele vai ser bastante impulsivo, o que pode gerar conflitos entre ele e sua parceira de equipe, e também colocar em risco as missões e o trabalho dele. Outra fraqueza que ele teria está relacionada a ele ser um palhaço. Mesmo sendo assassino, ele não teria coragem de machucar um ser inocente, como uma criança. Além de que ele teria medo de agulhas. Isso eu não vou especificar o porquê. E tipo, mano, o personagem é seu mesmo. Tá achando que a polícia do OC vai bater na sua porta se você der uma franjinha duvidosa pra ele? Spoiler, não vai. Então testa tudo. Bota uma jaqueta gigante, depois tira, faz um gótico nele hoje, patricinha amanhã. Ele não vai reclamar, e se reclamar, lembra pra ele quem foi que o criou. Enfim, para a criação de seu OC, lembre-se, definir o porquê ele existe, personalidade e medos dele, aparência, o tipo de poder que ele teria, isso se ele tivesse algum poder,
e qual o objetivo dele e o nome. Preste bastante atenção no nome. Antes de encerrar o vídeo, pega pra vocês um spoiler de como seria o nosso queridinho palhaço assassino Knox. Esse é o primeiro design, talvez eu mude, mas por enquanto eu me adaptei a esse. É isso, muito obrigada por assistir e não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Tchau, tchau!